se perguntou como estratégias de aba podem transformar a vida dos seus alunos com TEA? Quer descobrir métodos práticos para promover a autonomia e a independência dessas crianças? Então não saia daí! Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e eu tenho o prazer de apresentar a professora Tatiane Medeiros, é isso mesmo, uma especialista em aba e educação inclusiva para crianças com TEA, porque juntos nós vamos explorar técnicas e abordagens práticas que podem ser implementadas aí em sala de aula para apoiar o desenvolvimento da independência e da autonomia dos alunos. Então, antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais conteúdos que farão a diferença aí na sua jornada educacional. Vem para cá, professora Tati! Práticas da aba para promover a autonomia em alunos com TEA. Para quem não sabe, ABA é uma sigla do inglês, né, que significa Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicado. E ela é a ciência com maior evidência para trabalharmos, desenvolvermos repertórios e habilidades nas pessoas com TEA. Então, acredito que nós vamos aprender muito nessa aula de hoje, falando sobre autonomia. Então, vamos lá. O desenvolvimento e a estimulação de atitudes relacionadas à independência e autonomia são aspectos fundamentais para a qualidade de vida da criança. A autonomia, pessoal, é uma habilidade que está extremamente relacionada com autoconfiança e com autoestima. Os comportamentos de responsabilidade e independência são desenvolvidos na medida que a criança aprende a ter mais autonomia. Pessoal, a autonomia é essencial para que essa criança ela possa ter tanto um repertório mais adequado, bem desenvolvido de atividades de vida diária e também para ter maiores oportunidades de estar com o outro, interagir, né, se relacionar socialmente e desenvolvendo muito a partir dessas interações. Então, vamos falar sobre autonomia e TEA. Uma pergunta muito importante a se fazer é: dentro do nível de suporte que a minha criança necessita, que tipo de autonomia eu posso fornecer a ela? É importante, pessoal, a gente pensar que existem vários tipos de autonomia. E sempre quando nós vamos trabalhar com uma criança, seja em clínica, em sala de aula, em casa, nós temos que parar primeiro e analisar, entender qual é o nível de suporte que essa criança precisa. Tem crianças que precisam de nível leve, nível moderado ou nível intenso de suporte. O que essa criança já sabe fazer? A gente faz essa análise inicial, né, para saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Nós temos que ter clareza do nosso ponto de partida, né? Deixa eu tirar o óculos aqui que está refletindo a luz. Uma coisa muito importante é que a criança consiga ter esse repertório de comunicar as suas necessidades básicas. Então, vamos pensar. O seu aluno sabe fazer pedidos de necessidades básicas a outras pessoas? Esses pedidos, eles podem ser feitos utilizando gestos, palavras ou PECs. Quando nós falamos gestos, pode ser Libras, né? A Língua Brasileira de Sinais, que também é uma comunicação, mas também pode ser gestos até sociais mesmo, que não faz parte da Libras, mas que nas interações a gente compreende, a gente usa muito. Ó, se eu fizer assim para vocês. Ó, silêncio, espera, depois, vem aqui, tempo, não, sim. Não necessariamente é Libras, né? Mas são gestos que as pessoas compreendem, né, socialmente, pode ajudar nessa comunicação das necessidades básicas. Então, essa criança, ó, tem que conseguir pedir pelo menos para comer, para beber água, para usar o banheiro, demonstrar algum tipo de dor ou algum tipo de desconforto é extremamente importante também. E se ela ainda não souber realizar esses pedidos, o ideal é que o ensino das habilidades de autonomia comece por eles. Prof, mas por quê? Porque nós sempre começamos do mais simples para o mais complexo. Na aba, pessoal, nós vamos aumentando a complexidade aos poucos.
certo? Então, nós pegamos uma habilidade que a criança precisa aprender, pode ser tanto uma habilidade acadêmica, uma habilidade de vida diária, uma habilidade social, independente da área que é essa questão, essa habilidade que nós estamos querendo ensinar. Nós colocamos ela fragmentada em pequenas partezinhas, e nós vamos ensinando parte por parte, dando o nível de suporte que essa criança precisa, e aos pouquinhos nós vamos aumentando a complexidade disso que estamos ensinando e retirando a nossa ajuda, retirando o nosso suporte, para que ela tenha autonomia. É muito isso que a aba faz, né? Ó, os pedidos podem ser muito básicos e precisam ser facilmente compreensíveis por outra pessoa. A escolha pelo uso de gestos, palavras ou PECs vai depender das habilidades que a criança apresenta em seu repertório. Então, pessoal, primeira coisa, como eu já disse para vocês, entender onde minha criança está e onde eu quero chegar com ela. Porque daí você consegue ter mais clareza dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Vamos olhar essa criança e tentar entender quais são as habilidades importantes, relevantes. Estou cortando aqui. As habilidades importantes, relevantes e que estão em déficit. Essas habilidades importantes que estão abaixo do esperado para a idade, para o desenvolvimento dela, a gente trabalha para estimular, estimular, estimular e subir. Agora, os comportamentos problemas, inadequados, comportamentos que estão sendo barreiras para o desenvolvimento dessa criança, nós trabalhamos para diminuir. Então, a gente faz assim, ó, tudo que é bom, que é importante, que está pouco, que está em déficit, nós trabalhamos para aumentar. E tudo que é barreira, prejuízo, a gente trabalha para diminuir. Para que essa criança possa, o máximo possível, né, fica próximo dos pares da mesma idade, na questão do desenvolvimento esperado para a idade, né? Claro que sempre comparando ela com ela mesma, valorizando muito cada conquista dessa criança, né? Mas pensando nisso, opa, o que eu tenho que diminuir, o que eu tenho que estimular dentro da autonomia, assim também que nós trabalhamos, vendo dessa forma, né? Então, pessoal, para quem nunca teve contato com PECs, nunca ouviu falar, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O PECs, ele é um sistema de comunicação por troca de figuras. Ele é um sistema que pode ser utilizado como um tipo de comunicação alternativa. Como assim? Para auxiliar pessoas que apresentam fala ou gestos pouco desenvolvidos ou incompreensíveis ou não apresentam. Então, é um suporte, sim, muito bom para ajudar nessa questão comunicativa, né? O objetivo do PECs é fornecer maiores possibilidades de comunicação a indivíduos que não conseguiriam alcançá-los por outros meios. Então, ele é um recurso concreto que ajuda muito. Antes de eu conhecer sobre o PECs, eu tinha um pensamento bem enganoso. Eu ficava pensando assim, poxa vida, mas se a criança vai pegar as imagens, olha só meu pensamento que inadequado é. Vai pegar as imagens, colocar nessa plaquinha e entregar para nós, aí ela não vai precisar falar, porque ela entrega a plaquinha. Mas não é isso. O PECs, pessoal, a criança, ela vai sendo estimulada a falar com aquelas imagens. A imagem é um suporte para estimular a linguagem dela. Ou quando a criança realmente, né, não tem esse comportamento vocal, ou seja, ela realmente não tem a condição da fala, ele vai servir justamente para auxiliar, para que essa comunicação dela seja efetiva. Isso é extremamente importante para a autonomia, porque nós precisamos conseguir nos comunicar, nos relacionarmos, para ir aprendendo por imitação, pelo contexto. Tem contextos que favorecem alguns comportamentos, outros que não favorecem. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da autonomia para as nossas crianças, certo? Então, não pensem que o PECs, ele substitui. Não, ele é um suporte, ele ajuda muito. Assim como gestos também, né? Outras formas de comunicação alternativa que vai incentivando a uma comunicação efetiva. É importante que seja efetiva, que funcione, né? Olha só, pessoal, como que é legal. Tem uma pastinha, tem também já em aplicativos, de maneira digital, né? Mas também tem ele assim no recurso concreto, que é a pastinha.
Então, nessa pastinha, a criança pode andar com ela para os lugares, tem uma alça, bem tudo certinho, várias imagens, né, que é toda organizada por cor, então tem as abinhas ali da cor, né, então é classificado tudo certinho por categoria. Essas imagens são colocadas nessa plaquinha que fica embaixo, ó, e a criança organiza ali, por exemplo, eu quero ajuda, ou me ajuda, algo assim, tira e entrega para a pessoa para tentar sinalizar aquilo, ou para servir de suporte para fala, essencial para a autonomia, né? Esse estímulo para a comunicação efetiva. Certo? Então, vamos lá. As crianças autistas costumam precisar de mais suporte para realizar determinadas atividades. Mas, se esse suporte acontecer de maneira contínua, a criança ela pode acabar se tornando, entre aspas, dependente de ajuda. E não é isso que nós queremos. Nós estamos querendo justamente que ela tenha autonomia. Então, como nós podemos evitar isso? O mais importante é começar a fornecer as chances da criança apresentar esse comportamento de maneira independente. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo de uma atividade de vida diária, só para ficar mais fácil aqui para aparecer na câmera para vocês, tá? Mas pode ser uma habilidade social, acadêmica, entre outros. A atividade de vida diária, as AVDs, é bem específicas das terapeutas ocupacionais, mas todos nós podemos ajudar estimulando a criança, tá? Então, vamos supor aqui, escovar os dentes. Fingem que meu lápis de ovelhinha é uma escova. Imaginem. Então, ó, vamos supor que a gente vai dar uma dica física total para a criança. A gente pega na mãozinha dela e a gente dá bastante ajuda para que ela consiga. Depois que ela já está conseguindo com bastante ajuda, a gente pode dar uma dica física parcial. Vamos supor só uns toquinhos assim, ó, no cotovelo para ela lembrar de fazer esse movimento, de seguir certinho o passo a passo do escovar os dentes. Depois, não precisa mais nem de ajuda, dica física, não precisa mais nem relar na criança. Você com a sua escovinha, ela com a dela, pode dar uma dica gestual, vamos supor, ela aprender por imitação, né? Depois disso, só uma dica verbal, só você falando para ela em cima, embaixo, para lá, para cá, só a dica verbal já pode ser o suficiente. Depois, menos ajuda ainda, só uma pista visual, como por exemplo, aqueles passo a passo, sabe? Que tem as imagens de passo a passo como você realiza uma atividade. Então, tendo isso disponível para a criança, não precisa mais nem você estar ali. Então, ó, começou com muita ajuda, dica física total, e a gente foi esvanecendo, retirando esse nosso suporte aos poucos, para a criança conseguir fazer sozinha. A gente também pode atrasar um pouquinho essa nossa ajuda, para que ela tenha a oportunidade de fazer sozinha, né? E quando ela está em um ambiente muito legal, muito motivador para ela, daí a gente pode ajudar o mínimo possível e só aumentar a ajuda se realmente precisar, já que ela está num ambiente bem natural, que ela mesma já está motivada, né? Então, nós temos que pensar nisso. Precisamos dar autonomia e retirando o nosso suporte, retirando nossas ajudas aos poucos, é essencial, tá bom? Então, vamos lá. O que é importante observar? Primeira coisa, como ela realiza essa atividade? Em qual passo dessa atividade ela parece ter mais facilidade? E em qual passo ela parece ter mais dificuldade? Ela tenta fazer essa atividade sozinha ou já busca por sua ajuda? Ela sabe qual é o comportamento esperado dela? Então, sempre no começo de tudo, nós começamos investigando, avaliando, questionando, criando hipóteses, né? E essas são algumas perguntinhas que nós podemos nos fazer para direcionar ali um pouquinho o nosso trabalho com a criança, certo? E a partir dessas observações iniciais que nós fazemos, nós podemos pensar em um passo a passo como você pode ensinar a sua criança a realizar determinada atividade e não fazer por ela. A gente tem que tomar cuidado para não fazer demais também, né? Então, a gente começa sempre pelo passo que ela apresenta mais facilidade. Lembra que eu falei que a gente começa do mais simples e aí que vai indo para o mais complexo aos poucos? Então, temos que entender quais comportamentos ela precisa desenvolver para dar conta de realizar o passo a passo, né? Que ainda é difícil. Então, pessoal, vamos supor, tem como você pegar uma criancinha
que ela está gatinhando ainda, ela ainda é bebezinha, e colocar ela para correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Não, é um processo. Então, hoje ela engatinha. Então, ela precisa ficar em pé, ficar firminha em pé, dar uns passinhos, depois ela conseguir andar com mais confiança, um andarzinho mais acelerado, para depois o correr. Não tem como eu pegar um bebezinho e falar, treinar ele a correr. Tem o pré-requisito. Então, antes de correr, tem que conseguir ficar em pé, tem que conseguir andar, depois correr. Então, sempre quando você for ensinar uma habilidade para a criança e pensando nela conseguir fazer aquilo depois com autonomia, você tem que tomar cuidado para pensar nos pré-requisitos. Quais são as habilidades básicas que antecedem essa que eu estou querendo ensinar? A gente não pode, pessoal, colocar a carroça na frente dos bois. A gente não pode pular fases, né? Isso é muito importante. Ok. Dar a chance dela realizar os passos mais fáceis de maneira independente. A gente já fez aquela investigação, aquela observação inicial, então nós já sabemos qual etapa desse processo é mais fácil, qual etapa é mais difícil, e nós vamos atrasando a nossa ajuda, incentivando que ela faça com mais autonomia, o que para ela, obviamente, é mais fácil. Né? Se a gente vai colocando a criança em contato com demandas muito difíceis, sem dar nenhum nível de suporte, sem pensar nesses pré-requisitos e já querer que ela se vira e faça, sabe o risco que nós corremos? Que essa criança fique extremamente desmotivada. E se ela perde o interesse, a gente perde muitas oportunidades, né, dessa evolução. Então, a gente sempre tem que trabalhar com a motivação da criança. Por isso que é tão importante criar vínculo com ela, ela tem que gostar de você, ela tem que gostar de ir para a escola que você está, de ir para a clínica que você está, né? O vínculo é essencial. Você tem que saber o que ela gosta para você poder usar isso a seu favor, né? Vamos supor que você está ensinando o alfabeto. Para uma criança autista que tem hiperfoco em Pokémon. É Pokémon, 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 Pokémon. Então, como que você pode deixar isso mais interessante, já que ela ainda não tem maturidade de entender que é algo importante para ela no futuro? Você pode associar o Pokémon que começa com a letra A, o Pokémon que começa com a letra B, para deixar isso mais motivador. A motivação e o vínculo, anotem isso, hein? Motivação e vínculo são fatores essenciais para o sucesso da intervenção, tá? E nós fornecemos apenas a ajuda necessária. Não esquecemos, né, de ir retirando essas ajudas aos poucos, ou se a criança já estiver muito motivada, a gente ajuda o mínimo possível. Se ela realmente não conseguiu, um pouquinho mais, não conseguiu, um pouquinho mais, até que ela consiga, sem correr o risco de dar ajuda excessiva. Combinado? Como desenvolver autonomia? É importante começar por tarefas mais simples da rotina da criança e que ela tenha a chance de executar diversas vezes durante o dia. Quanto mais a criança realizar uma atividade, mais chances ela terá de desenvolver e aprimorar essa habilidade. Olha que legal! Então, dentro do ambiente escolar, familiar, clínico, nós temos que pensar nisso, né? Quais são as tarefas mais simples que ela tem chance de realizar várias vezes? Tarefas assim que têm oportunidade de repetição. Quanto mais a gente vai fazendo, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Pai amado, quando eu fui aprender a dirigir, gente, eu passava até mal. Eu falava, ai meu Deus do céu, eu vou ter que pegar o carro. Que medo! Depois, vai indo, nem sabe mais como que chegou nos lugares, né? Nem ficou prestando atenção, já foi automático. A mesma coisa. Por quê? Porque teve repetição. Como eu disse para vocês, a motivação da criança também é um fator chave no momento de escolher a atividade a ser ensinada. Ela gosta de realizar essa atividade? Vamos pensar na motivação. Qual é o interesse? Qual é a preferência dela? Ela vai perceber benefícios por realizar essa atividade de maneira independente? Isso vai ajudar na rotina dela, na escola ou em casa? Então, nós temos que pensar em tudo isso, sempre garantindo que a motivação dela está em alta. E como que a gente pode fazer uma avaliação de preferências? Como que a gente pode entender o que essa criança realmente gosta? Como que eu associo essa preferência da criança com algo que eu preciso que ela aprenda, mesmo que ela ainda não tenha a percepção de que isso é importante para a vida dela a longo prazo? Nós podemos começar essa questão da autonomia pelas AVDs, como eu já falei para vocês, que são as atividades de vida diária.
São atividades básicas do cotidiano, por exemplo, escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, vestir a roupa, colocar as meias, colocar os sapatos, amarrar os sapatos, pentear o cabelo, tomar água, comer, ir ao banheiro, organizar a mochila e o estojo. Quanta coisa que nós precisamos ajudar as nossas crianças a fazerem, tanto no ambiente escolar, tanto no ambiente familiar. Fala, prof, mas a AVDs é na casa. Não necessariamente, né? Na educação infantil, muitas vezes no ensino fundamental, também tem dentro da rotina a questão de escovar os dentes, né? De lavar as mãos, faz parte também da rotina escolar. A criança ter autonomia, vamos supor que é uma escola que ela leve o lanchinho, de abrir a bolsa dela, de organizar o próprio lanche, né? Tem muitas oportunidades que surgem no ambiente escolar. Eu costumo falar que o ambiente escolar é extremamente rico de oportunidades naturais para desenvolver repertórios assim de diversas áreas, né? Como eu disse para vocês, não só acadêmicos, mas de AVDs também e social também, né? Principalmente. Porque, às vezes, a criança ela não vai ter oportunidade de estar com tantas outras crianças da mesma idade, brincando, aprendendo, interagindo, do que no ambiente escolar. Então, a gente não pode perder as oportunidades que surgem. E como que nós não vamos perder essas oportunidades? Estudando, nos capacitando, abrindo nossa mente para a possibilidade de gerar experiências que tragam realmente uma aprendizagem efetiva, né? Por isso que nós estamos aqui hoje, justamente para já começar a ter esse conhecimento e querer ainda buscar mais, né? Nós nunca podemos nos contentar, pessoal, porque na vida é assim, ó, vou falar para vocês, e vocês já sabem disso. A gente vive aprendendo e morre não sabendo, como tem aquele ditado, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que sabe pouco. Não sei se vocês sentem isso também. A gente estuda e fala, nossa, tem mais isso, que interessante, que legal, dá para aperfeiçoar, dá para melhorar, dá para ajudar meu aluno, dá para ajudar meu paciente, dá para ajudar meu filho. E quanto mais você vai estudando e você vai aprendendo, mais você percebe, sei pouco. Existem várias outras coisas para eu aprender também. Então, a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que estudar, a gente tem que investir em nós para poder ajudar o outro, né? Todos podemos estimular, mas o profissional responsável é o terapeuta ocupacional, como eu já havia comentado com vocês, né? Todos nós estimulamos as AVDs, mas principalmente TO. E por qual começar? Então, nós temos que avaliar qual atividade será mais útil para a rotina da criança e também qual será mais facilmente aprendida. Nós queremos ensinar uma atividade que ela vai aprender, que ela vai conseguir, para a gente poder elogiar bastante, reforçar muito esse empenho, essa conquista, porque daí ela fica motivada a aprender mais. Se a gente já começa com uma atividade que é muito difícil para ela vai desmotivar, como eu já falei para vocês, né? E essa palavra aqui, ó, útil, a gente nunca pode tirar ela de vista. Tem muitas coisas a serem ensinadas, né? As crianças com desenvolvimento atípico, elas vão, em algumas questões, assim, acumulando atrasos, né? Como eu falei para vocês no começo da aula. Alguns comportamentos inadequados podem estar em excesso, a gente tem que diminuir, e alguns comportamentos muito importantes, muito relevantes, estarem em déficit, nós precisamos estimular para aumentar. Então, para a gente não ficar acumulando atrasos, estimular o máximo possível essa criança, nós temos que organizar na nossa cabeça. Não só na cabeça, né? A gente cria um currículo também, um plano de ensino individualizado, isso também tem na pós. Para pensar qual habilidade é mais útil, qual é mais funcional para a vida dela nesse momento. E qual habilidade também que, se ela aprender agora, vai me ajudar a ensinar para ela outras depois. Por exemplo, a criança aprender a imitar. Vamos supor uma criança que ela não consegue imitar um movimento motor que você faça. Ensinar ela a imitar pode ser muito importante como um objetivo de curto prazo, pensando que depois você pode dar o modelo e ela copiar. Aí você mostra, ela imita você, aí você elogia, dá bastante reforço positivo para ela ficar motivada em aprender mais e mais. Opa, então a imitação, dependendo do caso da avaliação, pode ser colocado como um objetivo de curto prazo, porque é útil,
E, além de tudo, ainda vai me ajudar a ensinar outras coisas depois, justamente usando esse aprendizado da imitação. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Eu vou ensinar meu aluninho a contar até 30. Poxa, mas ele já sabe nomear coisas assim que tem mais utilidade para ele nessa época da vida? É importante ele aprender a contar até 30, sendo que ele não consegue fazer ainda essa relação do numeral com quantidade? Então, a gente tem que pensar na utilidade, na função. Igual eu falei para vocês, a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Temos que pensar nos pré-requisitos. Então, o que é mais importante antes disso, para que depois eu consiga chegar com sucesso a isso, sem desmotivar a minha criança. E sem me desmotivar também, né? Porque nós também somos de carne e osso, nós também podemos ficar desmotivados em alguns momentos. Enfim. Ao aprender a realizar uma atividade diária de maneira independente, a criança tende a ficar mais motivada para aprender outras atividades. Faz muito sentido, né? Então, escolhendo a atividade. A criança apresenta comportamentos pré-requisitos para tal atividade? Por exemplo, o pré-requisito para a leitura é o quê? Reconhecer o alfabeto, né? Ainda tem outros e outros pré-requisitos, só um exemplo simples aqui para vocês. Como que a gente vai querer ensinar a criança a ler, sendo que a gente não ensinou o alfabeto? Não tem como, né? Então, primeiro isso, depois aquilo. Caso ela não apresente os pré-requisitos, eles precisam ser ensinados primeiro. Se agora na aula vocês estão tendo uma percepção, poxa, prof, você está falando agora e eu estou pensando, eu acho que eu me antecipei com o meu aluninho, me antecipei com o meu paciente, e estou querendo ensinar para ele uma coisa que ainda está muito complexa. Não tem problema. Dá passinhos para trás. Entenda qual é a linha de base, qual é o ponto de partida ideal. Busque qual é a motivação dele, associe tudo isso e, vamos lá, tá? Não tenham medo de dar os passinhos para trás. Considerem os pré-requisitos, porque isso tem muito a ver com o sucesso da intervenção, tá? E trabalhando, tampando os buracos, não deixando buracos. A criança consegue realizar alguns passos dessa atividade de maneira independente ou precisa de suporte em todos os passos? Qual o nível de suporte que ela precisa em cada passo? Os níveis de suporte são aqueles que eu já falei para vocês, né? Ajuda física total, ajuda física parcial, uma ajuda gestual, quando você dá o modelo e a criança te imita, uma ajuda verbal, quando você dá as orientações para ela verbalmente, né, do que ela tem que fazer, e a pista visual são aqueles recursos com imagens, né, que ajuda a criança a se organizar para fazer a atividade por completo. Qual passo seria mais fácil ensinar primeiro? Pensem nisso. Então, é importante dividir a tarefa em pequenos passos e ensinar um deles por vez. A aba trabalha muito dessa maneira, né? Pega uma habilidade, fragmenta ela em vários passos e vai ensinando passo por passo, para a gente garantir que a criança está aprendendo aquilo de maneira efetiva e que ela vai conseguir depois usar, de fato, para a vida, com função, com utilidade, tá? Então, por exemplo, colocar as meias. Então, primeiro, pegue a meia, abrir a meia, encaixar a meia na ponta dos dedos, puxar a meia, ajeitar a meia nos dedos, ajeitar a meia no calcanhar. Parece simples, né? Vou ensinar a pôr a meia. Mas dentro dessa habilidade de pôr a meia, tem várias outras mini tarefinhas que devem ser aprendidas. O passo a passo deixa mais claro os comportamentos que a criança precisa apresentar para realizar determinada atividade. A partir dele, fica mais fácil escolher por onde começar a ensiná-la e, depois de aprender este, partir para o passo seguinte, até que ela dê conta de todos os passos sozinhas. A gente usou ali o exemplo da meia, mas isso também a gente usa em várias áreas, né? Então, os numerais. Conseguir reconhecer esse numeral, a quantidade que corresponde, né? Várias coisas. A comer também. Então, vamos lá. Passo a passo do comer. Tem que conseguir abrir a lancheirinha, organizar o lanche, né, em cima da mesa, ficar sentadinho para comer. Tem muitas coisas até conseguir fazer isso com autonomia. Nós não podemos esquecer de diminuir o nível de suporte, ou seja, diminuir o nível de ajuda no passo ensinado, conforme a criança for entendendo o que é esperado dela. Além de fornecer o suporte necessário, é importante nomear para a criança a ação que está sendo executada. Nós podemos nomear para a criança o que nós estamos fazendo, nomear as ações para ela.
Conforme nós vamos fazendo passo a passo e falando para ela o que nós estamos fazendo, isso vai fazendo sentido. Pode ser que na primeira, segunda, terceira vez não faça, mas conforme que ela vai tendo uma certa repetição, um certo treino, igual eu dei para vocês o exemplo de dirigir, vai fazendo sentido essa nomeação e é muito bom para o aprendizado. Nós temos também que valorizar cada pequeno avanço que ela apresentar em direção à autonomia. Não só o comportamento independente, mas cada passo que ela conseguir realizar com menos ajuda deve ser comemorado. Vocês já ouviram falar de não valorizar apenas o resultado final, mas valorizar o processo, valorizar o esforço? Então, é sobre isso. Recursos visuais podem ser bons aliados no momento da atividade, para ir mostrando a ela qual o passo que ela está realizando. Assim, um passo já acaba servindo como dica para o próximo. Lembra que eu falei para vocês da dica visual? A pista visual, aqui é um exemplo, ó. Morder não pode. E daí tem as imagenzinhas com um pouquinho de escrita. Mesmo que a criança ainda não seja alfabetizada, você pode usar a imagem como suporte para ensinar, para explicar, né? E esses recursos visuais, essas pistas visuais, auxiliam muito no ensino. O recurso visual também pode funcionar para reforçar o comportamento da criança, como, por exemplo, uma economia de fichas. Vocês já ouviram falar sobre isso? É como se fosse aqueles quadrinhos de recompensa, mas a cada número de fichas que a criança ganha por apresentar autonomia, ela pode trocar por um item da sua preferência. Claro que não apenas objetos concretos, mas sempre somados ao elogio, ao reforçamento social, porque depois esses itens da preferência nem são necessários, só o elogio vai bastar, só ela ter conseguido fazer vai bastar. Mas talvez em algum momento, para ela se manter motivada, né, a gente pode usar economias de ficha e reforços positivos concretos, assim, que a gente sabe que é da preferência dela para favorecer essa aprendizagem. Olha aqui uma dica de ouro, gente. Esse site do Projeto Integrar, vocês já ouviram falar? Possui vários modelos de passo a passo de atividades diárias com imagens. Deixei até no cantinho aqui, ó, Autismo, Projeto Integrar. Colocam lá no Google que vocês vão já, né, ter acesso ao site. E clicando lá, vocês podem achar todas essas pistas visuais, baixar, imprimir, usar da maneira que vocês acharem melhor. Uma ideia legal é montar recursos visuais utilizando as fotos também da sua criança. Isso pode facilitar a compreensão dela. Do mesmo jeito que você já pode usar um recurso pronto, você já pode construir uma rotina visualizada com a foto da criança, ou um passo a passo, fotografando ela fazendo esse passo a passo, depois montando a sequência para ela usar isso como apoio. Ótima ideia, né? Com crianças que já sabem ler, é ideal utilizar um passo a passo apenas escrito. O recurso visual funciona como um facilitador para o autogerenciamento da criança. Então, ela mesma consegue se gerenciar, ela mesma consegue se organizar com esses recursos visuais. Por isso que ele é tão importante e tem tudo a ver com a autonomia, que é o que nós estamos falando. Aqui, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Desse site aqui, ó, Autismo Projeto Integrar, tá? Referência é essa. Então, escovando os dentes. Então, primeiro, pasta, escova em cima, embaixo, dos lados, na frente, na língua, gargarejo. Guarda aí, ó. Muito bem. Vestir também, tem tudo certinho, passo a passo do vestir. Ó, vestir a calcinha, vestir a calça, o sutiã, vestir a blusa, vestir as meias, calçar os sapatos. Também tem o vestir do menino. Então, no site você pode achar tanto da menina, tanto do menino. Quando tem lá onde vamos ao banheiro, que a barriguinha tá avisando, e aí vai no banheiro, né? Depois aperta, se limpa, aperta a descarga e tal. Também tem o do menino, também tem o da menina. Esse daqui do banho também, olha que legal. A gente pensa, ensinar a tomar banho, né? Não é tão simples assim. Tem que molhar o shampoo, lavar os braços, axilas, partes íntimas, o bumbum, a perna atrás da perna, os pés, o rosto, enxugar. Então, são vários passos, né? Várias coisas para conseguir chegar finalmente no banho completo. Quando nós plastificamos, dá para deixar até dentro do box para a criança enquanto está tomando banho, né? E vendo esse passo a passo. Professora, eu não tenho plastificadora, não tem problema. Passa fita larga transparente. Prof, não dá certo. Então, compra na papelaria o plástico de plastificação, coloca numa tábua de passar, já estou ensinando para vocês, hein?
coloca na tábua de passar com um pano por cima, tá? Não vai passar direto no plástico. E põe o ferro bem quente, sem vapor, que vocês vão plastificar com o próprio ferro. Pega a dica. Como dizem, né? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então nós vamos fazer. Ah, eu não tenho velcro para fazer uma rotina visualizada. Não tem problema. Pega a fita crepe, faz uma bolinha e cola lá. Vai usando. Quando acabar a cola, você troca a fita. Faz com o que tem, mas faça. Porque isso ajuda muito, não é? Olha aqui uma ideia de economia de fichas. Então, por exemplo, escovar os dentes. De manhã ganha estrelinha, à tarde também ganha, à noite também. Com 3 estrelas, o que que ganha? Poder brincar um pouquinho no videogame. Lembra que eu falei que junto com isso, também tem o elogio, né? O reforço social. Então, como nós podemos desenvolver a autonomia? Dê previsibilidade à sua criança, além dos recursos visuais para cada atividade. Uma rotina visual também pode ser muito útil para sinalizar para a criança o momento de realizar cada uma das atividades. Olha aqui a rotina: acordar, levantar, ir ao banheiro, tomar café da manhã, escovar os dentes. Muito bem. Você pode fazer da maneira que achar melhor. Pode ser uma rotina para como vai ser a sessão na clínica, pode ser uma rotina da escola, uma rotina da casa, né? Nós temos também que dar modelo para a criança. Muitas crianças apresentam facilidade em aprender por modelo, ou seja, aprender observando outra pessoa fazendo. O suporte fornecido à criança é menos intrusivo, já que ela realizará todos os passos da atividade sozinha, apenas imitando o comportamento de outra pessoa. Nós já falamos disso anteriormente, quando eu disse que muitas vezes a imitação pode ser uma habilidade importante para a gente pensar em considerar, né, como um objetivo de curto prazo. Só que a gente também não pode esquecer que a criança copia quem? Nós, os adultos de referência, professor, terapeuta, pais, né? Então, nós temos que dar modelo adequado, porque às vezes a gente fala, e não é tão efetivo do que mostrar, dar o exemplo, né? Outro ponto importante é ter objetos duplicados para ensinar a criança por modelo. Objetos para a criança e objetos iguais para quem vai fornecer o modelo. Se os dois utilizarem o mesmo objeto, o passo a passo pode ficar confuso. Por exemplo, você pega o lápis e faz, devolve o lápis para a criança para ela fazer, daí você pega de volta, devolve para a criança. Então é melhor 2 lápis, cada um com o seu, para a imitação não ficar confusa, né? Permita que outras pessoas também ajudem nesse processo. Terapeutas, professores, colegas, familiares, todo mundo pode ajudar. É importante para que a criança saiba que pode confiar em mais pessoas durante esse processo de aprendizagem. Mas e daí os desafios e dificuldades? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aceitar que sua criança pode e precisa realizar atividade de maneira mais autônoma é um grande desafio, principalmente para os pais, eu percebo. Fazer as coisas por ela, em grande parte das vezes, traz sensação de alívio, segurança, proteção, cuidado e até conforto. O medo de estar fazendo demais ou de menos pela criança aflige a maioria das famílias. E um ponto muito importante é aprender a enxergar as potencialidades da sua criança, sem comparações, como nós já falamos também, né? Então, às vezes pode ser um pouquinho angustiante. Ai, mas eu vou deixar ela fazer sozinha, e se ela se machucar, e se não der certo, e se ela se frustrar? Mas na vida é assim, né? Nós aprendemos muito também com os nossos erros, nós vamos aprendendo muito com as nossas dificuldades, e a gente não pode tentar poupar a criança de tudo, protegê-la de tudo, porque senão nós podemos super proteger. Não só a família. Eu já vi muitos profissionais também com perfil de superproteção. Claro que nós temos que cuidar com todo amor e carinho, mas fornecer oportunidades para que ela realize algumas coisas de maneira autônoma e que ela vá passando por esse processo de superação é muito importante, não é mesmo? Cada vez que ela vai se superando, ela vai tendo mais autoestima, ela vai acreditando no próprio potencial dela para aquilo, né? E é muito bom, muito importante. Então, vamos para algumas reflexões, pessoal. Hoje, você tem uma criança autista, mas você vai ter um adolescente autista e depois um adulto autista. Uma vez que é autista, vai continuar sendo autista, né? Então, como é que essa pessoa vai se comportar? Você está dando chance
para que ela aprenda a se comportar de uma maneira que seja melhor para ela mesma. Então, se hoje ela é criança e ela não tem chance nenhuma de tentar fazer com menos suporte, com menos ajuda, como que depois ela vai ser um adolescente autônomo, um adulto autônomo, né? Essas oportunidades precisam surgir para que ele possa ir conseguindo desenvolver, se superar, né? E evoluir. Por trás de uma criança que acredita em si mesma, está uma família que acreditou antes. Olha que frase impactante, gente. Eu amei essa frase quando eu vi, por isso que eu coloquei aqui também no material para vocês hoje. Não só uma família que acreditou, né? Mas uma rede de apoio, uma equipe, uma intervenção efetiva. Hoje nós falamos da intervenção mais voltada para a autonomia, incentivar essa autonomia, né? Mas para todas as coisas que nós vamos incentivar, estimular na criança, é muito bom a parceria entre a família, a escola e os terapeutas. A clínica também, quando a criança tem a oportunidade, né, de ter a intervenção clínica. Todo mundo no mesmo barco, todo mundo alinhado, remando para o mesmo lado, unindo forças mesmo, se comunicando. Isso é muito bom. E, além de tudo, né, que é o que eu trouxe aqui para vocês nessa nossa frase, para poder finalizar, a primeira etapa de hoje é a gente acreditar no potencial da nossa criança. Isso também é uma coisa muito boa para a gente não cair nessa armadilha de super proteger, de fazer demais por ela, de não retirar o nosso nível de suporte e acabar deixando a criança dependente da nossa ajuda. Nós queremos que ela consiga fazer sozinha. Então, nós precisamos acreditar no potencial dela, comparar ela com ela mesma um tempo atrás. Isso é justo. Não comparar ela com outra criança, né? Porque cada um tem o seu processo, cada um tem as suas etapas. Comparar ela com ela mesma um tempo atrás, você valoriza as pequenas evoluções, né? E você percebe o potencial que ela tem. Então, nós temos que acreditar nas nossas crianças, ok? Quando a gente ficar, de alguma maneira, desestimulado, nós temos que respirar fundo e continuar, certo? Às vezes a família que desestimula e nós damos suporte para a família, damos apoio para a família. Às vezes um profissional desestimula, um outro colega também vai lá e consegue dar um suporte e ajudar, né? Às vezes a evolução, ela é gradativa, mas a cada pequena evolução também é tão gratificante. Quem já trabalha com crianças autistas sabe do que eu estou falando. Ó, a gente soa e trabalha. Não vou falar que é difícil, não, mas em alguns momentos é desafiador. Não é difícil, mas pode ser desafiador. Mas também, quando evolui, gente do céu, é extremamente gratificante. Nós ganhamos a semana, né? O mês, o ano. Então, vale muito a pena. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!